Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando hoje nosso treinamento em segurança da informação, começando então pelos conceitos básicos dessa disciplina, né? Então, nesse módulo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre definição de segurança da informação e os pilares de segurança da informação. Tá bom? Bom, segurança da informação é até um tanto quanto difícil a gente dar um conceito único para ela, né? A segurança da informação é uma área muito ampla, a gente pode chamá-la de uma disciplina ou uma área da tecnologia, enfim, o que quer que seja. Na verdade, quando a gente acaba de falar tecnologia, a gente até já está delimitando a área de atuação da segurança da informação, quando na verdade a segurança da informação ela é bem mais ampla do que a questão apenas da tecnologia, né? Porque na verdade, para a gente falar de segurança da informação, nós vamos estar falando de informação em primeiro lugar, né? E esse é um conceito que a gente precisa deixar bem claro para todo mundo antes de dar sequência, né? Mas só para a gente conceitualizar aqui a questão da segurança da informação, ela seria, modo de dizer, um conjunto de disciplinas, métodos e processos que visam proteger os ativos da informação de uma companhia. Mas para a gente continuar falando, a gente precisa conceitualizar o que é informação, né? Quando a gente fala de informação, a informação em si ela é o quê? Ela é um conceito que surge à medida baseada na questão dos dados, né? Dados são o quê? Números, medidas, valores ou fatos que isoladamente não transmitem uma mensagem, né? E que, dependendo de um contexto ou de uma combinação com outros dados, vão gerar o que a gente então vai conceitualizar como sendo informação. Então, para a gente exemplificar essa questão, nós vamos dizer que 33 é o quê? É um número, né? Mas quando vemos simplesmente o número 33, não conseguimos associá-lo a nada, a não ser a questão de que quando um médico, né, pede para fazer ausculta nossos pulmões, ele pede para a gente repetir 33, né? Mas não é bem nesse exemplo o contexto que a gente quer dizer, né? Quando a gente fala 33 apenas, a gente não consegue associá-lo a nada, a não ser com esse exemplo que eu dei. Mas quando a gente fala 33 graus centígrados, a gente já está falando de algo que é uma informação. É uma informação pobre, mas já começa a ser uma informação. 33 graus centígrados é um dado que indica uma medida de temperatura. Mas como eu falei, ele em si ele carece de mais contexto para que ele possa ser transformado realmente numa informação relevante, né? Então, quando a gente fala daí em 33 graus centígrados em São Paulo em 1º de janeiro de 2020, aí sim nós temos uma informação, né? Por quê? Porque o conjunto de dados acima cria um contexto do qual conseguimos extrair uma informação, conseguimos contextualizar esses dados e, com base neles, saber que eles representam alguma coisa que tem relevância e que tem significado, né? Ou seja, informação é o agrupamento de dados relevantes para um determinado contexto. Então, a informação, no caso nosso, o 33 graus em São Paulo, ele pode ou não ser importante e relevante. O exemplo acima só vai ter relevância para quem deseja saber a temperatura em São Paulo na data de 1º de janeiro de 2020, né? Ou seja, quem mora em Nova York se interessa sobre essa questão? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele estivesse preparando para uma viagem para São Paulo, ele gostaria de saber qual que é a temperatura média que está fazendo na data da viagem, ou próximo à data da viagem. Então, tudo depende sempre da contextualização, ou seja, do tipo de informação que quer se obter com base naquele conjunto de dados.